Olá, muito boa noite. Está a ver o Conexão Angola. Eu sou o David Mudo e estarei aqui até perto das 19h30 a conduzir este programa, que é o seu programa de favorito, para se manter informado sobre o que mais importante acontece pelo mundo. O que de mais importante foi noticiado durante a semana que está a terminar e que trazemos aqui temas selecionados para que, com comentários e análise, possamos ajudá-lo a si e aos seus a criarem suas próprias opiniões sobre os assuntos que dominam o mundo. Já sabe que, para o efeito, contamos sempre com a presença de convidados que nos ajudam a perceber os fenómenos e então é assim que fazemos conexão a vários pontos do globo para, junto dos nossos especialistas, percebermos, discutirmos e também tentarmos compreender os assuntos que estão na ordem do dia a nível da geopolítica global. Vamos então começar por cumprimentar e apresentar os convidados que estarão connosco na noite de hoje. Começo por cumprimentar e apresentar o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. O Wellington é jornalista, especialista em comunicação integrada e é convidado e presença habitual aqui no Conexão Angola. Wellington, muito boa noite, bem-vindo a mais uma Conexão. Boa noite, David. Boa noite a você assistindo ao Conexão Angola e você assistindo a TPA. É sempre bom estar aqui. Wellington, semana produtiva em termos de informação, interessante, assim se pode dizer. Entretanto, os mesmos temas de já há alguns anos. Aqui falamos nomeadamente da questão que se arrasta há cerca de 5 anos no leste da República Democrática do Congo, a questão entre a Ucrânia e a Rússia já há mais de 2 anos e agora mais de 6 meses com a tensão no Médio Oriente, depois que a 7 de outubro o Hamas levou a cabo uma operação em território israelita, tendo matado mais de 1000 pessoas e, em retaliação, Israel está a levar a cabo uma operação militar nos territórios palestinianos, mais concretamente na faixa de Gaza, onde tenciona eliminar o braço militar do Hamas e que, segundo contas deste partido e grupo armado que governa na faixa de Gaza, o Israel já terá morto cerca de 40.000 pessoas em cerca de 6 meses. Mas, Wellington, vamos começar pela República Democrática do Congo. O presidente Félix Tshisekedi esteve em visita de trabalho a Paris, portanto a capital de França, onde se encontrou com seu homólogo Emmanuel Macron. Em entrevista à imprensa francesa e questionado sobre a situação reinante no leste da RDC, Tshisekedi disse que não coloca de parte um eventual confronto direto com o vizinho Ruanda. Pois é, David, os esforços de Angola têm sido, lamentavelmente, insuficientes, porque existe uma ingerência ainda não declarada, mas que certamente todos irão saber, né, de incentivo à instabilidade na República Democrática do Congo. O ambiente é de muita tensão, especialmente com o episódio de um ataque num campo de refugiados, quando 9 pessoas foram vítimas mortais deste ataque, e o que também fez com que o presidente Tshisekedi aumentasse o seu discurso, elevasse a um tom que praticamente anuncia a impossibilidade de que uma guerra seja evitada, caso este tipo de hostilidade seja a palavra repetido, era isso que eu queria. Então, o que acontece, David? A situação do Ruanda é muito delicada também, porque há uma nítida ocidentalização do Ruanda, praticamente um país que se sente um pouco deslocado do continente africano na cultura, na política internacional, que inclusive com a grande vergonha de querer aceitar receber deportados a partir do Reino Unido, né, no seu território, o que envergonha a todos, mas principalmente o país que recebe. E, David, Ruanda vem sendo uma espécie de agitador de toda essa tensão ao longo dos anos. E isso ninguém consegue esconder. O próprio comportamento do presidente do Ruanda, né, faltando a determinados encontros, evitando debater com a necessária seriedade a pacificação no leste da República Democrática do Congo, tudo isso
é ingrediente para a composição disso que chegamos agora. Essa tensão, essa instabilidade aprofundada, é algo que, lamentavelmente, o fracasso das operações das Nações Unidas também, aquele fracasso contribuiu muito, não é, para que, no lugar de combater a instabilidade através de grupos rebeldes que haviam sido formados há mais de 2 décadas, este número de grupos rebeldes foi multiplicado e chegamos neste estágio aí de uma grande tensão militar, uma grande incerteza quanto ao êxito da diplomacia. Não podemos deixar de exaltar os esforços de Angola. Angola sabe que a pacificação no leste da República Democrática do Congo é importante não apenas para salvar a vida, que se fosse apenas isso já seria um grande feito de Angola, mas é também um grande risco para os países vizinhos e toda a região. Não podemos desprezar as consequências terríveis que podem ser observadas em casos como estes, quando um país entra em guerra, o êxodo, a tentativa de fuga é sempre um fator de desespero, um fator de crise humanitária, mas também para o país vizinho, que acaba por receber essas pessoas, é um transtorno, não apenas do ponto de vista logístico, como também econômico-financeiro. Então, é importante que esse esforço de Angola ganhe eco na comunidade internacional para que o diálogo prevaleça entre o Ruanda e a República Democrática do Congo, porque esse conflito lá no leste, David, representa um risco significativo para a estabilidade regional, como eu falei, e há um potencial para uma guerra entre os dois países. Os esforços de Angola para a negociação da paz na região devem sim ser exaltados, mas os desafios são expressivos e eu considero que essa abordagem das causas do conflito, incluindo a presença de grupos armados e a explosão da exploração indevida dos recursos naturais ali existentes, tudo isso vai exigir um esforço sustentado e coordenado por todas as partes que estão direta ou indiretamente envolvidas. Então, mais uma vez eu digo que somente através do diálogo e da cooperação, é preciso ter boa vontade, é preciso ter vontade política, especialmente Ruanda, que tem falhado muito nesse aspecto, né, para que a paz seja alcançada e seja duradoura. E em tempo, David, eu informo que há pouco mais de 1 hora foi noticiado na imprensa aqui da Europa que o presidente do Ruanda negou qualquer envolvimento no ataque ao campo de refugiados. E com isso, vamos agora esperar como vai ser recebido este comunicado, né, para que este ambiente de animosidade ele seja minimizado cada vez mais. Wellington, o que se espera deste encontro anunciado por Tshisekedi, disse que, portanto, esperava-se já que em abril Tshisekedi e Kagame se encontrassem em Luanda, de acordo com informações que foram veiculadas durante o mês de março e também princípios de abril. Não aconteceu e agora Tshisekedi a dizer que está agendado para os próximos dias mais um encontro em Luanda, mas desta feita ainda não dos estadistas da RDC e do Ruanda, mas mais das delegações dos dois países. O que se espera que venha a ser discutido e qual deve ser o próximo passo. Sendo que Kagame, do último encontro que manteve com o presidente João Lourenço, que é o mediador indigitado pela União Africana e pelas Nações Unidas para este conflito, disse-se disposto a manter um encontro com o seu homólogo vizinho, mas que este encontro tarda a acontecer. Que mecanismos diplomáticos devem ser acionados no sentido de que ele de facto ocorra o quanto antes e que produza os resultados esperados? Olha, David, esse encontro entre os dois presidentes, que inclusive era uma expectativa de Angola,
ele já deveria ter ocorrido. Eu creio que toda a possibilidade de construção de um acordo que seja favorável a todas as partes envolvidas, esse tempo já existiu, as condições estão criadas, os esforços diplomáticos de Angola, como você falou, com o apoio das Nações Unidas, da União Africana, mas, sobretudo, dos diplomatas angolanos, na liderança aí, nesse caso, do presidente da República, que está tomando a frente para que possa ser o moderador de um conflito que já tem causado muito transtorno. Então, David, eu vejo que há falta de vontade política. O histórico recente mostra uma ligeira vantagem na vontade política de resolver a situação da parte do presidente da República Democrática do Congo. O mesmo não podemos dizer do presidente do Ruanda. Então, é preciso que a comunidade internacional não apenas atire Angola numa fogueira para que Angola trabalhe como bombeiro, não é? Mas também interceda, não só condenando ataques ou comentando consequências, mas especialmente trabalhando com Angola na busca de soluções para as causas destes problemas. E as causas são conhecidas, são as riquezas da região, a exploração indevida, grupos internacionais que acabam por ser patrocinadores dos grupos que produzem toda a instabilidade e uma certa complacência do governo do Ruanda em relação a tudo isso. A República Democrática do Congo tem sido a maior prejudicada e é preciso que a boa vontade ela seja consolidada através de acordos formais e com a comunidade internacional muito atenta a todos os movimentos para que nada possa sabotar mais uma vez essa tentativa de paz. Wellington, quando falamos em comunidade internacional que deve ter um envolvimento maior, de que países ou potências, nomeadamente, estaríamos a falar, que devam ter uma intervenção mais ativa, no sentido de que os esforços empreendidos, por exemplo, por Angola e por outros países da região, como é o caso do Quênia, que outros países da comunidade internacional, nomeadamente potências, devem ter uma posição mais ativa? David, é preciso que seja dito que os países africanos devem receber o apoio da comunidade internacional para que sejam os países africanos os protagonistas para encontrar esta solução. Essa solução tem que ser africana. Um grande contributo da comunidade fora do continente africano é não sabotar, já é um grande passo. O segundo contributo é não comprar, não receber, né, commodities, produtos de extração indevida. Também é um grande passo. Mais um passo, não fornecer armas. O lucro das armas parece sempre uma atração muito grande, mas é preciso que haja algum sentido de humanidade também, porque esse tipo de comércio, especialmente o comércio paralelo, uma espécie de escambo entre diamantes e armas, entre ouro e armas, entre outros commodities importantes e armas, isso deve acabar. Então, a comunidade fora do continente africano, ela deve ser ética. Essa vai ser a grande ajuda. E os países africanos precisam cobrar mais do Ruanda, não aceitar ser intermediário dessas negociações indevidas, porque não é nenhum segredo e o Ruanda tem sido uma espécie de agente de instabilidade em tudo isso que está acontecendo. Atende especialmente, já que você quer nome aos bois, né, como você quer que eu diga, quem é a mão invisível? Israel, França e Estados Unidos em especial. Ainda que condenem quando algo terrível acontece, eles são os primeiros que condenam.
mas todas as informações levam a isso. O modus operandi, as armas encontradas, tudo conduz para esses 3 países como os grandes aliados do Ruanda na instabilidade, através de grupos armados que são apenas mercenários que se submetem ao papel de empunhar armas enquanto a exploração indevida segue firme. Wellington, e qual deve ser o papel então da União Africana no sentido de convencer o Ruanda a adotar uma postura diferente, sendo que, como o Wellington disse no início da sua fala, continua a ser um país protegido por alguns países ocidentais e faz com que o Ruanda se sinta uma espécie de uma superpotência aqui no continente africano. E, inclusive, este acordo, por exemplo, de extradição de requerentes de asilo com o Reino Unido, que incomoda a União Africana, mas que, contra a vontade do continente, o acordo está mesmo aprovado, está em curso. Exatamente, David. Isso só reforça o que eu venho falando. Ruanda é um agente de instabilidade, os países africanos devem dialogar com o Ruanda para que este espírito de ocidentalização seja abandonado. Porque tem sido, desde que ocorreu há 30 anos, o genocídio que levou o Ruanda, através do horror, às notícias em todo o mundo, este país passou a abandonar a sua característica de país africano e começou, até mesmo na propaganda, a apresentar um viés extremamente distante do que realmente que é africano. Então, não será possível ser uma espécie de extraterrestre dentro do continente africano. É preciso que o Ruanda entenda as relações históricas, entenda o continente africano para além da existência do Ruanda como país, resgatando, inclusive, boa parte da história que ultrapassa a questão das nações e que liga os povos por diversos outros laços, sobretudo os laços culturais e étnicos também, ainda que essa questão da etnia não deva prevalecer, até porque Ruanda não é um bom exemplo para debater a situação, mas os países que estão ameaçados com uma eventual guerra devem ser mais duros, impondo, inclusive, bloqueios possíveis de acesso ao comércio e outras atividades, para que, através do impacto econômico e financeiro, o Ruanda aprenda que não está apenas de passeio no continente africano e precisa encontrar um caminho que o seu desenvolvimento, a sua pretensão de parecer ocidental, não seja uma doença para o continente africano, em especial para a região na qual ele está inserido. Obrigado, Wellington. Olhamos agora para outro assunto que continua na agenda internacional, nomeadamente a situação no Médio Oriente, mais concretamente a guerra entre Israel e o Hamas. As negociações continuam no Cairo, capital do Egito, para se chegar a um acordo de cessar-fogo prolongado, para que sejam levadas a cabo ações que atenuem o sofrimento do povo palestiniano, nomeadamente a entrada de mais ajuda humanitária e também, sobretudo, assistência médica aos doentes. A questão que tem que ver com a libertação de reféns israelitas ainda mantidos sobre o Hamas e a libertação de prisioneiros palestinianos por parte de Israel. O prazo inicial terminou ontem à noite, quando se ficou a saber que os mediadores, nomeadamente o Catar, o Egito, os Estados Unidos e a Jordânia, dizem que há uma boa vontade manifestada pelo Hamas, o que levou a que Israel prorrogasse esse prazo por mais uma semana. Mas Israel exige que o compromisso do Hamas seja entregue num documento escrito. Exatamente. Não há confiança alguma de que
qualquer promessa verbal venha a ser cumprida da parte de Israel, porque essa busca insana do que eles chamam de terroristas do Hamas, quando já exaustivamente debatemos aqui o papel do Hamas, inclusive político, dentro da Palestina, e também o patrocínio de Israel ao Hamas no passado muito recente. Então, não é possível agora chamar de terrorista aqueles que já foram parceiros, senão estará também fazendo parte da mesma denúncia. E com isso, David, o que mais preocupa não apenas ao povo da Palestina, mas principalmente os países que também serão afetados por essa tragédia que está avançando, e chamamos isso de uma escalada perigosa, é que, de acordo com as informações que têm sido difundidas, o número de mortes por falta de comida, falta de água, falta de medicamentos, ele tem crescido muito. Então, cada negociação demorada, como esta que iniciou na segunda-feira, né? Hoje estamos no sábado, e que não é concluída, e que não tem uma perspectiva de uma conclusão, esse cessar-fogo que é tão necessário, ele acaba por punir, né? Essa negociação acaba por punir aquelas pessoas que não têm 7 dias, não têm uma semana mais para esperar. É uma questão de urgência, de sobrevivência, e é o caos instaurado, e eu não creio que este cessar-fogo seja efetivado. Estou torcendo, inclusive estou torcendo muito para que eu esteja errado, mas de acordo com tudo que eu tenho lido, eu vejo que Israel está muito decidido a ir avante e atacar Rafah, o que será uma catástrofe sem precedentes, uma vergonha mundial, e ali estão instaladas mais de 1.600.000 pessoas, e isto pode significar um dos episódios mais vergonhosos da história da humanidade em todos os tempos, e não apenas no início desse século, como já é até aqui. Então, David, o acordo de cessar-fogo, ele é uma questão moral. A comunidade internacional deveria exigir isso, e não apenas transformar isso numa negociação de paz em termos comuns, porque a guerra não é justa. Não é justo que a população civil da Palestina seja massacrada por Israel a pretexto de uma guerra contra o Hamas. Isso é inaceitável, isso é inconcebível, inclusive, porque transcende a qualquer tipo de bom senso. Não há nenhuma relação entre o Hamas e uma criança ou um bebê, né? Como tem sido a maioria das vítimas, uma mulher, um idoso, e são essas as vítimas de Israel. Então, o argumento de que é uma defesa já caiu por terra quando as imagens começaram a ganhar grande força nas redes sociais. Agora, o argumento de que é uma guerra contra o Hamas, que já vem durando aí 2 ou 3 meses com esse discurso, também não pode mais ser sustentado, porque é uma questão de sobrevivência de civis que são vítimas de ataques totalmente desumanos. Basta dizer que foram encontradas valas comuns, né? E para os tempos de hoje, é realmente algo que não podemos abandonar do debate. É algo que Israel, em algum momento, através dos seus políticos responsáveis por essas decisões, eles, né, os políticos e o Estado de Israel deverão pagar por isso, não em termos de pagamento financeiro apenas para a reconstrução de Gaza, mas pagar pelos crimes, a punição por tudo isso. Porque Israel jogou por terra todo o apoio, toda a solidariedade que encontrou do mundo após a Segunda Guerra Mundial, e repete com ainda mais crueldade tudo aquilo que o povo judeu foi vítima na Segunda Guerra Mundial,
contra o povo da Palestina. E as imagens, inclusive, as fotografias, os vídeos, quando comparados entre a Segunda Guerra Mundial e o que está acontecendo em Gaza, são idênticos e mais dramáticos agora, com um volume de imagens maior e com um número de crianças também muito grande entre as imagens que acabamos por receber todos os dias. Então, David, essa questão do cessar-fogo lamentavelmente, uma página que já está virando uma novela. Existe exigência que Israel considera impossível de ser cumprida, exigência do Hamas, e da parte do Hamas a mesma coisa, exigência de Israel que o Hamas considera impossível de ser atendida. E, enquanto isso, civis estão sendo mortos, civis que não são do Hamas, e a comunidade internacional, lamentavelmente, faz ainda muito pouco, porque apenas condenar é muito pouco. Wellington, quando Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, diz que este acordo proposto por Israel é generoso demais, portanto, está aqui a dizer, por outras palavras, que nesta negociação há uma parte que é culpada, que há um violador entre as duas partes que estão a negociar? Ora, David, os norte-americanos, né? Eu não vou falar só de Antony Blinken, eu vou falar da política atual dos Estados Unidos. Ela acaba por comprometer o próprio Estado norte-americano, porque ao dar qualquer tipo de apoio ao que está acontecendo, joga por terra tudo aquilo que diz defender na sua imagem, né? Tudo aquilo que diz lutar por um mundo mais justo, enfim, ao dizer que Israel está sendo generoso, Antony Blinken nega o risco que o povo, a população civil corre caso, nos moldes de Israel, este acordo de cessar-fogo seja efetivado. Porque Israel não dá nenhuma garantia de que os ataques irão continuar. Israel não dá nenhuma garantia de que a ajuda humanitária será autorizada. Israel sequer dá garantia de que irá assinar o acordo. Como Antony Blinken pode dizer que há generosidade nisso? Então, não tenho muito a falar, não é? Quando até mesmo passagens bíblicas estão sendo censuradas nos Estados Unidos da América. Passagens bíblicas que denunciam, na história bíblica, não é? A entrega de Jesus Cristo pelos judeus. Então, tudo isso, David, aí fica uma salada de geopolítica, guerra, religião, e nesse intervalo, enquanto uns debatem se é Moisés ou Jeová, se é Jesus Cristo ou Maomé, pessoas estão morrendo. E em qualquer religião a vida deve ser preservada. Em qualquer religião o respeito ao outro tem que ser preservado. E o que não está acontecendo aqui é isso, o respeito à vida, o respeito ao outro. Estão todos perdidos, cegos por ódio, por vingança, uma arrogância que decorre de uma crença de que pertence a um povo escolhido. Então, tudo isso é realmente muito dramático quando começamos a falar sobre política, e a defesa de um Estado é dizer que é vítima de antissemitismo. Pelo amor de Deus, estamos falando aqui de um genocídio em curso, que a África do Sul denunciou, que outros países estão denunciando, e é disso que se trata, salvar vidas. Wellington, então, Antony Blinken dizer... Entretanto, diante desta denúncia de alguns países, há quem mesmo tenha tomado ações mais concretas, nomeadamente Israel, que colocou melhor dito, a África do Sul, que colocou o Estado israelita no Tribunal Internacional da ONU, sob acusação de genocídio em Gaza contra a população palestiniana, e agora a Turquia,
que anunciou ontem, pelo seu presidente Recep Tayyip Erdogan, o corte de relações comerciais com Israel. Portanto, estamos aqui a falar de dois países cujas trocas comerciais rondavam os cerca de 10 mil milhões de dólares. Olha, David, o Erdogan, da Turquia, presidente turco, ele fez isso muito mais por defesa do seu mandato, porque a pressão interna era tão grande, né, que ele poderia cair, ele poderia ser vítima do que chamamos de primavera. Aliás, este fenômeno que poderá voltar em todos os países muçulmanos e árabes, caso não seja encontrada uma solução e caso Rafah venha a ser atacada. Atenção, se acontecer o ataque a Rafah, nós teremos uma guerra regional sem precedentes, porque as populações não irão aceitar. A solidariedade dos povos, atenção, não estou falando dos políticos, é muito grande. Então, a Turquia fez muito bem ao cortar agora as relações comerciais. É um bom exemplo do que deve ser feito. No entanto, Recep Erdogan, ele fez isso por causa das pressões internas, porque logo no início de tudo isso, ao mesmo tempo que ele fazia duros discursos e dava duras entrevistas, ele estava vendendo armas a Israel. Não é? É aquela história de vender lenço quando todos estão chorando para ter lucro. É mais ou menos isso. Então, David, eu creio que seja algo que devemos louvar, não é? Essa iniciativa turca. A iniciativa sul-africana, já comentamos aqui a exaustão. Vamos esperar que o tribunal tenha coragem de punir Israel, não é? Mas apenas como um exemplo muito recente, o TPI, que é um outro tribunal, foi ameaçado pelas autoridades dos Estados Unidos da América. Então, o que vamos esperar, não é? De uma denúncia num tribunal internacional, seja ele qual for? É preciso que o bolso dos países que produzem esse tipo de problema, o bolso sinta o peso. E somente fazendo o que foi feito agora pela Turquia, cortando as relações, aplicando determinadas punições, é que a situação terá uma solução mais rápida. Enquanto isso, para minha vergonha como brasileiro, o Brasil anuncia que vai comprar carros blindados de Israel. Ou seja, o Brasil agora tem um discurso e, na prática, fomenta a guerra contra a população civil. Então, tudo isso é para ser estudado no futuro próximo, David. É muito vergonhoso. Wellington, volto assim ainda com este tema para uma nota final. Wellington, as negociações decorrem no Egito, portanto, na capital, Cairo, mas as delegações dos dois países ainda não se encontraram frente a frente. Ou seja, a delegação do Hamas desloca-se ao Cairo, observa a documentação, leva a documentação para os locais onde a direção política do Hamas está concentrada, nomeadamente algures na Palestina e também no Catar. E na quinta-feira soube-se que uma delegação do Egito iria para o Cairo também para fazer este mesmo processo. Quando é que se espera que as duas partes venham a sentar-se à mesma mesa para que, de facto, se esbatam todos esses sentimentos de desconfiança de uma à outra parte? David, quando isso acontecer, nós já estaremos em condição de falar com maior tranquilidade sobre as chances de um cessar-fogo. Ainda que eu concorde plenamente com o professor Almeida, que eu cumprimento, porque somente depois chegou, de que um cessar-fogo não é suficiente, mas diante do caos humanitário, né, existente, pelo menos um corredor de ajuda humanitária deverá ser permitido, o que já é uma grande conquista. Qualquer coisa nesse momento é uma grande ajuda. Mas eu não acredito num cessar-fogo, num acordo de cessar-fogo, David, quando as partes sequer confiam no encontro presencial entre elas. Isso já é uma denúncia de que não existe uma linha de diálogo, uma linha de entendimento. É aquilo que eu falei, enquanto isso as pessoas estão morrendo, os civis estão morrendo. E é preciso que essa flexibilidade
de longos prazos, de uma semana para acordo de cessar-fogo, mais 15 dias para rever alguns pontos, mais uma semana para apresentar nova proposta. Isso tudo é jogo de empurra, como chamamos na gíria popular, né? Ganhar tempo quando o grande problema, que são as mortes, as perdas de crianças, mulheres e idosos, que é o que tem marcado este conflito, isso continua a acontecer, impunemente, inclusive. Então, eu lamento que esse tipo de acordo, que é um paliativo, ele ainda seja marcado por este tipo de falta de confiança mútua. E, por isso, eu fico muito, muito triste até, mas muito seguro de que dificilmente esse acordo de cessar-fogo será consolidado, pelo menos agora. Wellington, olhamos agora para um outro tema que também continua em cima da mesa, que tem que ver com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nos últimos dias, portanto, na última semana, acompanhando as notícias um pouco pelos vários e principais canais de informação internacionais, corre o comentário de especialistas de que, afinal de contas, o presidente Zelensky não tem qualquer plano de paz para a Ucrânia, numa altura em que a Rússia vai se movimentando muito agressivamente sobre os territórios ocupados e vai tentando conquistar outros, e também quando estamos à vésperas da tomada de posse de Vladimir Putin para mais um mandato, deverá acontecer na próxima terça-feira, uma semana, portanto, de festejos e datas importantes para a Rússia. É a tomada de posse do presidente Putin, é o 9 de maio, que é o dia da vitória, aqui de uma referência à Segunda Guerra Mundial, e depois, no final de semana, a Páscoa Ortodoxa. David, a guerra não é só Rússia e Ucrânia, como sabemos. E hoje, lendo os noticiários, né, aqui da Europa e também, por hábito, lendo dos Estados Unidos e dos países árabes, eu percebo que, no lugar de um plano de paz, Zelensky faz de tudo para que a NATO entre no conflito. E, por isso, a Rússia, que tenta levar uma vida normal, considerando apenas uma operação militar especial, o que está acontecendo, ela é convidada a debater uma escalada de guerra, reafirmando a sua decisão de que, se a NATO entrar no conflito, ela terá que recorrer, a Rússia terá que recorrer às armas nucleares em defesa da sua existência. Ou seja, o que nós estamos debatendo aqui, David, é se uma hecatombe vai acontecer ou não. Os exercícios militares que estão acontecendo da NATO nas fronteiras com a Rússia são exercícios militares voltados para um ataque à Rússia. Ninguém faria esse exercício se não tivesse esse objetivo. Isso já é um ponto de tensão muito grande. A Ucrânia é um país hoje completamente incapaz de se reerguer sozinho. A Ucrânia não teria sequer, com todo esse apoio que está sendo prometido, de reverter a situação no campo de batalha. Aí você soma isso à necessidade de reconstrução. É muita perda humana, é muita perda econômico-financeira. A situação é caótica, o povo ucraniano é o grande sofredor em toda essa situação. Tudo isso poderia ter sido evitado em março de 2022, se o Boris Johnson não tivesse exigido de Zelensky a manutenção da guerra, o acordo de paz, naquela oportunidade, mediado pela Turquia. Ele já estava praticamente definido. A China já apresentou
proposta de paz, um plano de paz interessante. Angola apoiou um plano de paz interessante da União Africana, dos países africanos de modo geral. Então, David, a palavra paz, ela não está no dicionário de Zelensky e dos militares ucranianos, e também não está no dicionário dos países membros da NATO, especialmente Estados Unidos e Europa. Há uma sensação de orgulho ferido, porque ficou revelado para o mundo que não era uma guerra da Ucrânia contra a Rússia ou da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia lutou em solo ucraniano contra toda uma estrutura criada pela NATO, utilizando por procuração a Ucrânia. E perdeu. Então a NATO, ela não tem outra alternativa que não seja declarar sua presença nessa guerra, porque sequer soldados a Ucrânia vai ter para manusear determinados equipamentos que estão sendo prometidos. Se eles chegassem, porque não podem mais chegar, porque antes a Rússia não estava atingindo infraestruturas e agora está atingindo infraestruturas para evitar que armas de longo alcance que estão sendo prometidas tenham a possibilidade de chegar nos pontos estratégicos. Então, David, só há um caminho aí, o recuo, o reconhecimento da derrota e o acordo de paz nos moldes do vencedor, que é a Rússia, e que são moldes, aí sim eu digo, são bastante honestos. Criar um cinturão de proteção em torno das fronteiras com a Rússia e deixar que a Ucrânia recomece a sua vida. Vai ser praticamente impossível retomar o mapa ucraniano para aquilo que ele era antes do início desta guerra. Portanto, temos que trabalhar com a realidade posta. Caso contrário, vamos voltar aqui com muita atenção de uma escalada perigosa entre potências que dominam a tecnologia nuclear, David. Wellington, falando em tecnologia e material, sabe-se que a Ucrânia começou a receber os mísseis ATACMS norte-americanos de nova geração, portanto diferentes dos usados anteriormente, e que se suspeita que seja um contingente de equipamento que a Ucrânia quer reunir para lançar ataques mais agressivos contra a Crimeia. Pois é, a população da Crimeia é uma população civil e é apenas uma questão de vingança que eu falei. O que sobrou para a Ucrânia foi tentar atingir algum alvo russo ou território ocupado, né, que a Rússia declara como conquistado. E eu volto a dizer, David, não sou militar, não sou especialista em equipamentos, mas eu tenho lido muito sobre isso e conversado com pessoas que trabalham exclusivamente com isso, que não há nenhuma possibilidade de quem não domina o espaço aéreo, que é o caso da Ucrânia, que não domina o seu espaço aéreo, obter êxito contra um país como a Rússia, que é uma potência bélica e tecnológica quando o assunto é equipamento bélico. Então, eu não quero nem ouvir mais falar qual é o equipamento que está sendo prometido. Sabe por quê? Porque eu já ouvi toda aquela lista parecendo o obituário de um jornal, né? Eram Abrams, Javelins, etc. Aí agora é a segunda versão, porque a primeira não conseguiu, de um novo tipo de míssil. David, sejamos muito sinceros com o nosso público, né? A menor chance não existe para a Ucrânia reverter essa situação. E esta semana tivemos o ministro das Relações Exteriores britânico em Kiev, onde também prometeu ajuda financeira primeiro e depois também em material bélico, tendo mesmo dito ao presidente Zelensky que o material que for fornecido para a Ucrânia não será apenas para a defesa, mas será para também atacar o território russo. Olha, David, primeiro, o Reino Unido, mergulhado numa crise econômica e financeira, muito importante separar uma da outra, mas está mergulhado nas duas, não pode prometer dinheiro, porque será uma punição ao seu próprio povo.
3 O mil Reino milhões Unido e hoje... meio de dólares todos os anos, até quando for necessário. Pois é, mas será que isso vai acontecer mesmo, não é, David? Eu não acredito. Eu acredito que isso seja mais um blefe. O Reino Unido não tem dinheiro para prometer a Ucrânia e cumprir. Pode prometer, mas não vai cumprir, certo? Tanto, olha aí o que foi que aconteceu do ponto de vista eleitoral com o partido no poder no Reino Unido essa semana. Um povo que já reprova o Partido Conservador nas urnas com uma força estrondosa, duvido muito que apoie o envio de dinheiro para a Ucrânia na situação em que a economia do país está. Então, um ponto, essa promessa de dinheiro, ela é apenas oratória, ela é apenas uma espécie de propaganda. E equipamentos, o Reino Unido também não dispõe para doar à Ucrânia. Se o fizer, vai ficar desarmado, o que será um outro impacto negativo do ponto de vista político junto aos cidadãos do Reino Unido. Então, falando sobre Reino Unido, é preciso que seja revista a condição do Reino Unido no papel que já é muito, muito feio, vamos usar uma palavra que comunique para todos, não é? De não ter permitido o acordo de paz em 2022, em março de 2022, mais propriamente, com Boris Johnson. Isso não é segredo para ninguém. Agora, tentar elevar o tom contra um país que já declarou desde o início, e tudo que declarou cumpriu, que qualquer ameaça existencial irá recorrer a todos os recursos possíveis para a sua defesa, é praticamente o Reino Unido querer declarar uma guerra. E isso eu não acredito que eles estejam dispostos, porque uma declaração recente sobre isso foi publicada na página oficial do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e foi apagada horas depois, por causa da gravidade. Então, eu acredito que estejamos aqui comentando muito mais repercussão sobre algo infeliz e momentâneo do que uma verdadeira coragem de enfrentar uma Rússia como inimiga de guerra. Estamos então na reta final aqui da nossa conversa de hoje. Eu volto ao Wellington. Wellington, volto a si para retomarmos um assunto que já aqui foi falado, que tem que ver com a situação no Médio Oriente e que está também a fazer mobilização internacional. Nos Estados Unidos da América observa-se uma mobilização de estudantes universitários, uma onda que também já se observa fora dos Estados Unidos da América, mas é internamente onde se verifica alguma violência por parte dos manifestantes, o que está a forçar uma carga policial e que o presidente Joe Biden diz que não vai tolerar que a violência tome conta das ruas. Esta situação toda acontece porque os estudantes universitários querem que os Estados Unidos da América mudem a sua postura ante o apoio que dão a Israel contra a Palestina. Exatamente, David. Este movimento nas universidades, como você falou, ele começa a ganhar corpo fora dos muros universitários, porque o uso excessivo da força ele foi notado por necessidade, atenção, por necessidade, porque a ordem ela só se impõe através do uso da força. Não existe outro caminho para esses casos, não é? Agora, o grande problema que se coloca é que a política internacional dos Estados Unidos em relação a Israel não é ensinada nas universidades. E, por isso, talvez por falta de aviso e falta de conhecimento, os universitários estejam surpresos com as imagens que foram massificadas através do TikTok, por isso a perseguição ao TikTok nos Estados Unidos, de que o Israel, né, está praticando atos de genocídio com o apoio incondicional dos Estados Unidos da América. Agora,
chamar isso de antissemitismo é um grande erro das autoridades dos Estados Unidos da América. Não é disso que se trata. Não é uma condenação contra o povo judeu, é uma tentativa de parar a ofensiva contra o povo da Palestina. Então, essa situação, David, ela precisa realmente de muita atenção por parte do presidente Joe Biden, porque estamos falando aqui de um ano eleitoral e ele que estava tão preocupado para que nada de Israel respingasse na sua campanha, ele pode estar agora com um problema muito sério e com muita chance de crescimento se ele não souber conduzir isso de outra maneira que não seja apenas o uso da força. Então, é um desafio muito grande, David, o que está acontecendo do ponto de vista político para o presidente dos Estados Unidos da América, especialmente pelo momento pré-eleitoral, mas também é um sinal de que não são todos os norte-americanos que aprovam aquele tipo de prática existente na faixa de Gaza. E é com base nisso que os protestos foram formados e que ganharam tanto corpo. Vamos mesmo passar agora novamente a palavra ao Wellington, porque não conseguimos ter o retorno do professor Almeida. Wellington tem 30 segundos para o seu positivo ou negativo. Negativo a manutenção do ataque de Israel na faixa de Gaza e também uma nota muito triste que o efeito devastador das chuvas no Rio Grande do Sul, estado brasileiro, provocando muitas perdas, inclusive de vidas. E o positivo é esta disposição de Angola de, apesar de todos os obstáculos, tentar o diálogo entre RDC e Ruanda. Obrigado, Wellington Calazans, jornalista, especialista em comunicação integrada, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia, e comentador habitual aqui também na TPA Notícias. Aos dois, o nosso muito obrigado pela presença e pelos comentários, e um obrigado especial a si, caro telespectador, também pela preferência da sua audiência, sendo que todo o sábado a esta hora vamos ter assim um programa especialmente preparado para que o ajudemos a si e aos seus a criarem opiniões próprias sobre os assuntos que dominam o mundo.